Vamos começar a falar, então, um pouco sobre a economia, que geralmente é o nosso bloco inicial aqui, que a gente começa a conversar sobre questões ligadas à economia, geralmente temas de grande monta que acabam mexendo bastante com os rumos do Brasil, seja uma situação um pouco mais eu diria, uma situação mais emergencial, ou talvez uma situação que pode gerar um certo receio com o futuro. E para variar, né, pessoal, como já é de praxe aqui, eu queria tratar de um tema com vocês, e para variar, eu não botei na lista o link. Eita maravilha, né? Eu lembrei de um monte de tema para eu colocar aqui, mas o tema que eu queria levar para o nosso editorial, para variar, eu esqueci. Oh, maravilha, né? Ou não. Não, mas eu esqueci mesmo. Não, 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 tá aqui, tá aqui. Pensei que eu tinha esquecido. Eita. Normal, pessoal, se eu tivesse esquecido, não tá, pô, seria a coisa mais normal. Eu sempre acabo deixando algum tema passar batido. Se eu tivesse esquecido, não teria nada de estranho. Mas vamos lá, galera, deixa eu colocar aqui o tema, né? Porque vamos falar um pouco de orçamento público. Porque, assim, galera, a gente tem visto já há algum tempo que o governo tem feito uma política de austeridade que às vezes faz com que o Paulo Guedes fique corado de vergonha. A gente já falou aqui em algumas edições no canal e também lá no canal da Prática Política, que é outro canal que eu participo, que eu digo que em algumas situações o Fernando Haddad ele faz o Paulo Guedes, aquele outro, o Meirelles e qualquer outro neoliberal que a gente conhece por aí, faz os caras corarem de vergonha. Mas, assim, pessoal, além de tudo isso que a gente tem dito, a gente também vê por aí, né, um pessoal que tem alguma proximidade com o governo que vai brifando umas ideias aqui, ideias acolá, e daqui a pouco, quando vai ver, essas ideias acabam pegando. E a gente viu por aí um desses intelectuais do neoliberalismo, né, o Armínio Fraga, que falou que, não, 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 olha, para o Brasil ter jeito, o negócio é congelar o salário mínimo por 6 anos. E aí, pô, muita gente se debateu sobre isso, viu muita gente fazendo conteúdo sobre esse artigo, né, que na verdade não foi um artigo, né, na verdade foi uma fala dele que ele fez, não sei exatamente o contexto, mas só o título já me assustou. Aí, quando eu li a matéria, eu fiquei mais assustado ainda que ele teve a coragem de dizer isso. Mas, assim, né, pessoal, o que esperar de um homem que especulou para quebrar o governo da Tailândia, ganhou dinheiro com isso, tanto é que foi investigado, porque tinha algumas coisas um pouco estranhas, né, que o pessoal foi descobrindo por aí, e depois esse cara foi premiado com um cargo no governo FHC. Vocês lembram disso? Pois então, aí eu vi o Samuel Pessoa, sim, aquele economista neoliberal que conversou com o Ciro Gomes e com outro economista, o Flávio Ataliba, né, que é ligado ao Ciro Gomes, que é lá do Ceará e tudo mais. O Ciro, acho que vocês lembram, né, do papo que ele teve, e a gente viu ali algumas coisas que deu aquela arrepiada, né? Mas esse cara, ele defendeu, ele foi para a Folha defender a ideia de que sim, que tinha que congelar por 6 anos o salário mínimo, ele justificou, porque... E aí, pessoal, dei essa volta toda para mostrar que, veja bem, nós temos essas pessoas inescrupulosas, neoliberais, de décadas, que já fizeram coisas absurdas ou defenderam coisas absurdas na economia, e os supostos esquerdistas do PT, que a gente sabe que estão colocando na mesa o neoliberalismo, que eu digo sem medo nenhum,
que faz o Paulo Guedes, em muitas ocasiões, corar de vergonha. E apesar de ter arcabouço fiscal, corte aqui, corte ali no orçamento, vários estudos para que se estude outras medidas de corte no orçamento público, agora o governo admite que não, se continuar assim, até 2027 não vai ter dinheiro. É isso que o governo está dizendo, pessoal. É uma coisa inacreditável. Por isso eu digo, pessoal, que o discurso neoliberal é um discurso que ele se retroalimenta dos seus próprios fracassos. O pessoal precisa acreditar que o discurso é verdadeiro. Eu sei que muitos de vocês já tiveram acesso a esse material, porque vocês acessam muita gente, mas aqui, né, eu acho que é importante a gente sempre lembrar o que essa turma que se diz de esquerda vem praticando em termos de economia política. Pessoal, eu só demorei um pouquinho aqui porque eu estava fechando aqui, que veio um paywall violento aqui. Paywall não, né? Na verdade era um ad ali violento ali. Olha lá, projeções do governo apontam: vai acabar o dinheiro para serviços básicos em 2027. O apagão orçamentário agora tem data para chegar. É inadiável a necessidade de reformas que evitem o colapso das contas públicas. Lembrando, né, pessoal, aqui a fonte é a Veja. Então, a fonte já é para lá de enviesada, a gente pode ter ali, né? Mas, assim, quem está falando isso é o governo. Isso que é o pior, né? A mídia a gente sabe o que defende, né? Olha lá, em junho de 2017, sem dinheiro em caixa, a Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes em todo o país. Que planejava solicitar o documento precisou esperar mais de um mês até que o governo, o Congresso, liberasse uma verba emergencial para a normalização do serviço. Foi o primeiro sinal evidente que algo estava errado. Nos anos seguintes, multiplicaram-se as notícias sobre pequenas paralisações em outros serviços federais. As bolsas de pesquisa, como as de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, acabaram sendo reduzidas. Inclusive, acabaram sendo atacadas neste governo. Quem tem um mínimo de moral, quem tem uma certa independência, tem dito isso. Que não foi só o governo Bolsonaro, o governo Lula está promovendo ataques tão ou mais violentos às universidades e à CNPq do que o governo anterior. As universidades ficaram sem recursos para sua manutenção. As faixas subsidiadas do programa Minha Casa, Minha Vida chegaram a desaparecer e até o censo, realizado a cada 10 anos pelo IBGE, sofreu um adiamento de 2021 para 2022 por falta de recursos. Esses episódios graves representam apenas uma amostra do que está prestes a acontecer em escala muito maior, caso nada mude na forma como o país administra seus gastos públicos. Aí, abre aspas, vivemos um achatamento veloz do orçamento por despesas obrigatórias, o que nos levará, em breve, a uma situação inviável, afirma Paulo Bijos, consultor de fiscalização financeira da Câmara dos Deputados e secretário do Orçamento Federal do governo Lula até o ano passado. A dimensão do problema exige um ajuste estrutural que, inevitavelmente, precisará ser feito. Fecha aspas. Aí vocês já podem imaginar, né, o que pode vir daí, né? A novidade agora é que até o governo reconhece a gravidade do problema, como ficou claro na semana passada, durante a divulgação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2026. Em resumo, ocorreu ali a confissão de que o país corre firme para o abismo das contas públicas. Foi praticamente um anúncio do risco de ocorrer o que os economistas chamam de shutdown, ou apagamento dos serviços. Entre os especialistas em finanças, já se sabia que esse cenário era questão de tempo. Abre aspas. Temos muitos desafios pela frente, diz Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, sobre a falta de recursos.
abre aspas, a gente precisa abrir uma discussão com a sociedade e com o próprio Poder Judiciário de como tratar esse tema. Aí ali, né, ele está com a evolução dos gastos livres do orçamento, né, com cada vez mais essa curva diminuindo, né, em especial aqui durante o período da pandemia, e ao que parece eles aproveitaram a pandemia para deixar os gastos a níveis baixíssimos, né? E o que tudo indica, como vocês podem ver aqui, de 2025 para 2026, esses gastos tendem a ser cada vez menores. A projeção contida no projeto orçamentário aponta que os valores destinados a despesas discricionárias, hoje equivalentes a 1,8% do produto interno bruto, devem diminuir até quase desaparecer, chegando a apenas 0,05% em 2029. O cenário é tão insustentável que levou a própria equipe responsável pelo orçamento a recorrer a um artifício inusitado, apresentar um orçamento negativo, algo que, na prática, é impossível de ser executado. Já em 2027, segundo as estimativas oficiais, os recursos destinados às despesas discricionárias, calculados em 122 bilhões de reais para o ano, ficariam negativos em 12 bilhões após o pagamento das últimas obrigações legais, como as emendas parlamentares e os percentuais mínimos exigidos pela Constituição para a saúde e educação. Então, aqui, pessoal, para quem falava por aí, né, que não, peraí, deixa eu só abrir aqui. Para quem falava por aí, não, que é fake news, que o governo não vai atacar os pisos de saúde, educação, isso é fake news, isso aí, tu está contribuindo para o bolsonarismo. A gente já viu esses discursos aí nas redes sociais, né? Para quem achava que isso era fake news, pois bem, tá aí. O próprio governo dizendo que opa, se não fizer as reformas estruturantes, e a gente já sabe o que são as reformas estruturantes, reforma administrativa, reforma da Previdência, mais outra reforma trabalhista, talvez, talvez atacar o SUS, talvez atacar as universidades federais, sei lá mais o que esse povo pode inventar para poder, de alguma forma, diminuir ainda mais a participação do Estado. E é isso que está em jogo. Certo, pessoal? E aí, pessoal, aqui está o batom na cueca. O governo está admitindo que tem um problema no orçamento e que isso vai afetar para os próximos anos. Isso aqui, pessoal, do tal shutdown, né? Um termo rabiscado, né? Rebuscado, melhor dizendo, né? Um termo rebuscado para dizer quebrou a parada toda. Isso aqui, pessoal, não é de agora. Eu lembro que, acho que foi 2023. Não, desculpa, 2023 não. Até porque daí já não era mais o governo Bolsonaro. Não, acho que foi 2021, tá? Talvez 2020, não sei. Isso pouco importa, tá, pessoal? A data pouco importa. Talvez tenha sido 2021. Vamos lá. Mas eu lembro que o governo Bolsonaro já falava sobre esse tal shutdown, né, do orçamento público, né? E a mídia já tinha repercutido isso, dizendo que tinha que fazer as reformas estruturantes. Eu lembro que o Paulo Guedes queria encaminhar ao Congresso um projeto para justamente evitar esse tipo de situação. E aqui, pessoal, não estou dizendo que ele estava certo, né? Ao contrário, sou contra essa ideia de shutdown, né? Para evitar a quebradeira do Estado. Eu tenho lá as minhas desconfianças em relação a esse negócio de quebradeira do Estado, já que o Brasil tem uma moeda e o Brasil ele pode se endividar na própria moeda. Não tem como um Estado quebrar na própria moeda. Né? Só que eles precisam usar esses artifícios retóricos, essas mentiras, para poder atacar o Estado. Agora imagina, pessoal, para as próximas gerações,
se os gastos discricionários do Estado ficarem em 0,5%, como é que vai ter saúde? Como é que vai ter educação? Como é que vai ter segurança? Como é que vai ter saneamento básico? Como é que vai ter, aliás, sobre saneamento básico, para quem defendia por aí que precisava mudar o marco regulatório, que precisava deixar as empresas privadas, que entrasse PPP, ou seja lá que porra fosse. Pessoal, saiu um relatório muito importante que eu estava compartilhando com um amigo meu, que ele é ligado ao setor de saneamento e abastecimento de água. Já existe pesquisas muito contundentes que dizem que, ao contrário do que se vendia, de que precisamos entregar para a iniciativa privada, ou deixar que se entregue à iniciativa privada, que foi o que eu falei lá atrás, e muita gente achou que eu estava de biruleibagem, e foi exatamente o que aconteceu. Pessoal, a ideia lá era a universalização do serviço. E já há uma pesquisa muito consistente de um instituto ligado ao Banco do Brasil que diz que a universalização não vai acontecer. Não chegará nem perto de acontecer, aliás. Não chegará nem perto de acontecer. Então, galera, a gente vai ver um governo de esquerda abrindo um precedente bastante perigoso. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Vamos lá, depois eu dou os meus 2 minutos de raiva aqui com o governo neoliberal de vermelho, beleza? A projeção contida no projeto orçamentário aponta que os valores destinados a despesas discricionárias, hoje equivalente a 1,8% do produto interno bruto, deve diminuir até quase desaparecer. Tá, beleza. O cenário está, tá, ok. Já tá, beleza. E ainda, segundo os recursos destinados calculados 122, tá, perfeito. Vamos lá. Já no próximo ano, o Lula enfrentará dificuldades para sustentar, até o fim do mandato, algumas de suas principais promessas, como o reajuste do salário mínimo acima da inflação e a ampliação do programa Farmácia Popular, sem que essas iniciativas comecem a gerar desequilíbrio entre outras áreas do orçamento. Enquanto isso, os ministros Haddad e Simone Tebet, do Planejamento, terão de continuar buscando soluções paliativas para conter impulsos expansionistas do presidente. Ó, tá vendo, pessoal? Eles estão confiando na Simone Tebet e no Haddad para conter a gastança do Lula, né? Segundo alguns pintam por aí, né? O Lula que está assinando a parada. Ou vocês acham que a Simone Tebet e o Haddad, eles têm essa independência toda? Pô, só sendo muito otário, muito cínico para acreditar nisso, né? Mais adiante, o cenário aponta para um problema maior, uma bomba fiscal programada para explodir no colo do próximo governo, seja ele de continuidade lulista ou não. Pessoal, eu tive que assumir essa faceta meio tétrica aqui, porque a política virou isso, né, pessoal? Chega, né, pessoal? Tá bom, né? Eu não vou mais ler isso aqui, porque, convenhamos, né? Tá demais, né, galera? Tá demais, né? Acho que tá de bom tamanho, né? Moral da história, tá, pessoal? A mídia, como sempre, com seu senso de urgência. Eu já falei isso aqui algumas vezes, falei até lá no pessoal lá da prática política. A mídia, esses economistas de mercado também, eles têm um senso de urgência muito grande em relação à política fiscal. Eles sempre têm um ano que vai ser o ano da quebradeira do Brasil. É o ano que o governo X ou Y vai quebrar o Brasil. E que se não fizer isso, o Brasil vai quebrar. É sempre a mesma coisa, é uma coisa inacreditável. A gente falou aqui já algumas vezes, tanto eu como o Tamir, né? Tem um pessoal aí que é os vendedores de crise. Sabe? Aí, depender aí da simpatia pelo governo X,
pelo governo Y, tá sempre um aí defendendo que, opa, agora o Brasil vai quebrar. Não, 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 mas aguarda aí 72 horas que o Brasil vai quebrar. Assim, eles criam esses sensos de urgência a todo momento. É uma coisa inacreditável. Eu fico só dando uma olhada aí nesses canais, mas geralmente são aqueles mais neoliberais que gostam de criar esses sensos de urgência, né? A esquerda gosta de brincar com terrorismo, né? Esse negócio de ódio à democracia, uma polêmica aqui, uma polêmica ali, enquanto que a direita brinca com o orçamento. Né? Porque eles sabem que eles têm a mão nessa parada, então por isso eles manejam o tema com alguma certa tranquilidade. E a esquerda, quando tem a chance, né, de fazer diferente, né? Eu estou chamando de esquerda aqui por, sei lá, pessoal, por conveniência, tá? Que é como o pessoal entende aí e tal. O pessoal, infelizmente, entende o PT como esquerda, tá? Aí o que os caras fazem? Os caras vão lá e administram da mesma forma que os neoliberais, né? E, pessoal, agora, em 2026, vocês não têm ideia do que vai ser esse senso de urgência que a gente vai ver em 2026. Vai ser um inferno, pessoal. Esse pessoal vai ficar pintando que o Brasil vai quebrar, vai ficar... Se vocês viram o Haddad dando entrevistinha para a Globo News, para a CNN, para banco. Pessoal, 2026 isso vai ser a rodo, seja ele candidato, seja ele um membro do governo. Pessoal, ele vai dar entrevista a rodo. E a Simone Tebet não se espantem também se ela começar a ter um maior protagonismo em 2026, dando entrevista por aí também. Assim como o Rogério Seron também, daqui a pouco pode ser convidado, como já é convidado, mas talvez essa presença dele em eventos, no INSPER, no LIDE, sei lá, em bancos privados, essa presença, e é uma aposta minha, tá, pessoal? Aí ninguém precisa embarcar nessa brincadeira comigo, mas acho que vai multiplicar, porque é ano eleitoral e qual é a agenda da mídia desde o ano passado? Não, não, segura as contas aí, cara. Pô, vem a eleição 2026. Ô, Haddad, aí, vocês vão cortar mais? Vocês vão segurar mais o orçamento? Porque, sim, pessoal, eu já vi o Haddad várias vezes sendo acossado a respeito disso, tá? Mas, assim, galera, não é só ele. Eu já vi a Simone Tebet também sendo questionada a respeito disso. E a Simone Tebet tem sinalizado, não, vamos ter o compromisso fiscal, sim, vamos sim ter o compromisso, nós não vamos fazer nenhuma aventura, né, que preocupe aí, sabe? Tá sim, pessoal. E nos bastidores, quando a gente vai conversar com o pessoal que tem alguma interlocução com o governo, a coisa é ainda mais preocupante. É mais preocupante. Deixa eu falar aqui para vocês. Pessoal, vocês conhecem o Davi Decache, né? Sabe o que ele falou sobre aquele anúncio que foi feito lá, que disseram que ia ter isenção de imposto de renda até 5 mil. Lembra? Vocês lembram? Todo mundo ficou meio, pô, será que é sério? E teve um pessoal aí que ficou puto, né? O pessoal aí dos mercados, da imprensa, leram aí como populismo, aquelas coisas que a gente está acostumado. Aí, pessoal, o Davi Decache, ele contou isso num programa, que o Haddad ficou puto que quem pediu para fazer esse anúncio, para não ficar feio em relação aos cortes que aconteceram lá em novembro, foi o Sidrônio Palmeira. Foi ele que deu a indicação, não, ó, tu vai anunciar esse negócio impopular, traz alguma coisa que vai amenizar. E dizem que houve uma discussão ferrenha, o Haddad ficou muito puto, ele não queria
porque ele disse o seguinte, ele alegou que isso ia fazer muito mal aos mercados, que ia afetar a confiança do governo. Acreditem se quiser. E aí, pessoal, eu já vou concluir aqui, tá? Independente se o governo vai ter uma agenda mais expansionista para 2026, ou se não vai ter, eu acredito que vai ter, tá? Eu não acredito numa agenda contracionista do governo, porque vai ter, vamos lá, né, pessoal? Vai ter deputado federal, senador, que vai querer se eleger, e eles vão precisar de dinheiro. E nessa hora, pessoal, ninguém quer austeridade. Todo mundo quer brigar pelo seu espaço no poder. Então, eu acredito que sim, que vai ter uma agenda mais expansionista, independente de qual vai ser a gritaria do mercado, da imprensa, da Bolsa de Valores, seja lá de onde é que for que vira gritaria. Ó, ouvidos mocos. Não vão dar importância para isso, tá? Agora, pessoal, se eu tiver errado, aí a situação é preocupante. Aí o governo gera uma confiança para os mercados, mas ele pode dar mais espaço para a galera de oposição, que já tem o orçamento secreto, que o PT paga. E aí, galera, como é que fica em 2027 se o PT ganhar a próxima eleição? Vai ter que se comprometer com uma agenda mais contracionista e o PT vai ficar mais antipovo do que já está sendo agora. Vai ser pior, pessoal. Estou dizendo para vocês. Se o Lula ou alguém indicado por ele vencer em 2026, essa agenda aqui, que a gente está toda hora de olho, e quem tem assim, o mínimo de patriotismo, que está denunciando isso aqui, pessoal, para mim, se derem mais uma chance, o PT, essa agenda vai se aprofundar. O aviso está aí. É o governo que está dizendo, 2027 o negócio vai ser terrível. E eles já mandaram uma previsão orçamentária para 2026 que já antecipa esse cenário de dificuldades. Então, assim, galera, se o PT ganhar, vai ser terrível. Mas se o PT perder, ele vai deixar essa herança para o outro executar. Porque aí, pessoal, eu já falei várias vezes, o PT está fazendo um crime perfeito para entregar para outro fazer pior ainda, talvez. Quer dizer, vai dar continuidade ao trabalho. É difícil dizer piorar, né? Claro que sempre dá, né? Mas o PT está dando uma contribuição gigantesca para as coisas piorarem. E se a direita ou a extrema-direita, seja lá quem for ganhar, pessoal, eles não vão tergiversar nenhum segundo para olhar para esse cenário aqui do shutdown, né? Da quebradeira, e eles vão executar um orçamento negativo. Não dá para fazer porra nenhuma, se virem como vocês puderem. Aí o alastro está pronto, pessoal. Aí o alastro está pronto. Basta a gente saber quem é que vai executar o alastro em 2027. Mas, galera, tá tudo pronto para o brasileirinho ser alastrado na próxima eleição. Tá tudo pronto, pessoal. Basta saber quem vai ser o executor. Se é o PT ou a oposição do PT. Esse é o cenário que eu enxergo hoje, pessoal.